Saudações! Começamos agora a segunda aula, Feudalismo e História Japonesa. No entanto, antes de dar prosseguimento à aula, eu preciso corrigir uma falha terrível na primeira aula. Eu esqueci de mencionar, dentre a bibliografia indispensável para a formação desse curso, a enorme, monumental obra The Cambridge History of Japan em 6 volumes. A obra foi escrita durante décadas e está um pouco datada em alguns aspectos, em alguns temas em especial, mas ainda assim, sem a leitura dela, a compreensão dos temas tratados aqui não seria possível. Ela serviu de base para os meus estudos desde o início e eu retomei ela na montagem desses estudos. Claro que atento a determinadas atualizações no panorama historiográfico pertinente ao tema. Sobretudo, no caso, neste curso foram usados os volumes 1 a 3, especialmente o 2 e o 3. Passando isso, antes de tratar sobre feudalismo propriamente dito, como o nome do nosso curso implica, quebrando com o feudalismo japonês, Shoen Kokugaryo, o regime de terras do medievo japonês, está aí um termo de origem europeia também, medievo, que diz respeito à Idade Média. Então eu acho que é pertinente começar a discussão dessa aula falando sobre os períodos da história japonesa e quais serão de maior importância para esse curso, e falar um pouco sobre o uso de Idade Média quando tratando de história do Japão também. Bem, quando a gente fala de períodos históricos, sempre há um tanto de arbitrariedade envolvido. Tudo depende da ótica de quem está estudando, do objeto estudado, entre outras coisas. Eu vou pôr aqui do lado os períodos do Japão pré-moderno, do Japão anterior ao Meiji. Como vocês podem ver, o Yamato pode ser também período Kofun. Hoje em dia, inclusive, é mais usado Kofun. Na aula que vem eu vou explicar um pouquinho o que implica a diferença entre usar Yamato e Kofun. O período Muromachi pode ser subdividido em dois subperíodos, o Nambokuchou e o Sengoku. E outros períodos também poderiam ser subdivididos de outras formas e assim por diante. Essas escolhas de datas, elas são arbitrárias e dependendo da obra que vocês usarem, elas vão estar diferentes. Por exemplo, às vezes o período Kamakura não começa em 1185 com o fim da Guerra Genpei, mas começa em 1192 com a nomeação de Minamoto no Yoritomo ao posto de Shogun. No entanto, como eu disse, são escolhas arbitrárias baseadas em marcos históricos, e essa periodização é muito pautada pela história política, pela história dos grandes acontecimentos, por assim dizer. Aqueles marcos que hoje em dia a historiografia, não tem mais como, pelo menos, o seu objeto primário de estudo, por mais que eles tenham sua importância. Dito isso, falemos agora então de Idade Média. Idade Média para a história do Japão. É eurocêntrico usar esse termo quando tratando de história japonesa? De certa forma, sim. É um termo feito para o estudo da Europa medieval, da história europeia. A Europa montou esse esquema de periodização em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. No entanto,
esse termo é de uso corrente não só entre historiadores ocidentais que estudam a história do Japão, como entre historiadores japoneses que estudam a história do Japão. E é utilizado em língua japonesa também. O que acontece é que os japoneses se apropriaram desse termo, assim como de outros termos, como modernidade, idade antiga, etc., e adaptaram eles às suas próprias realidades históricas. De modo muito irônico, Idade Média, quando surgiu como termo, veio com diversas conotações negativas que perduraram por muito tempo e nas concepções mais populares de Idade Média ainda perduram, como uma era de descentralização política, obscurantismo cultural, declínio das artes e da civilização como um todo, anarquia, num sentido pejorativo do termo, e assim por diante. Quando os japoneses escolheram que períodos eles designariam como parte da sua Idade Média, eles buscaram características semelhantes. São períodos que a princípio apontam para uma perda do poder da figura do Tenno, que a gente traduz por imperador, e da sua corte imperial, e o surgimento do poder dos samurais, seguido de guerras e supostamente caos e assim por diante. Agora, a grande virada vem aí. Hoje em dia, o termo Idade Média foi completamente ressignificado no estudo da história europeia, porque a gente descobriu uma riqueza enorme nesse período. É um período que, pelo contrário, tem sistemas políticos muito mais complexos do que a gente julgava, é muito mais rico culturalmente do que se pensava antes, é um período de avanços tecnológicos e não retrocesso. É claro, as coisas não seguem numa linha ascendente, elas vão fazendo pequenas oscilações, mas isso ocorreu também durante a Idade Antiga e durante a Idade Moderna. Enfim, é um período muito mais rico do que antes se supunha, não sendo mais possível tratar a Idade Média Europeia como uma Idade das Trevas. O mesmo, na historiografia mais recente, descobriu-se com relação ao medievo japonês. Ele não é mais visto como ele era visto no começo do século XX, onde alguns historiadores, um americano, se eu não me engano, o nome é James Murdoch, chegou a falar que o período Muromachi, por exemplo, não deveria ocupar mais que poucas páginas ou algo parecido. A gente descobriu nesses períodos uma enorme riqueza, tanto em variedade de arranjos políticos. A gente vê aí desde a ascensão das periferias, dos centros periféricos, surgindo então diversos polos de poder em determinado momento, e não só um polo de poder relevante apenas, que era a capital. E a gente vê o surgimento de uma cultura muito rica, onde a gente vê o surgimento do teatro no, o chá sendo amplamente difundido entre a população, novas formas de budismo, novos moldes poéticos,
novos tipos de poesia, novos tipos de literatura também, como os Gunki Monogatari, as grandes baladas épicas sobre os grandes feitos dos samurais em guerra. Dentre muitos outros avanços, inclusive tecnológicos, como, por exemplo, o uso mais difundido do arado e de animais de carga para a condução da agricultura e assim por diante. Em japonês, o termo é chusei, e ele equivale geralmente aos períodos Kamakura e Muromachi. Mas, como eu falei, periodização é algo muito arbitrário, e isso às vezes é debatido. Depende do foco de cada um. O nosso estudo, no entanto, ele vai transbordar um pouquinho os limites dessa Idade Média, porque o nosso objeto de estudo, o sistema Shoen Kokugaryo, começa no período Heian e o seu momento final de respiro é no Sengoku. E ainda, para entender o porquê que esse sistema veio a aparecer, a gente tem que retomar condições anteriores. Tendo explorado um pouco a periodização, agora eu sigo com o tópico de feudalismo. Feudalismo é um tópico, é um termo que surgia frequentemente na historiografia sobre o Japão, muito presente até as décadas de 60, 70, ainda 90, ainda 80. E eu diria que a partir da década de 90 que a gente começa a ver esse termo ir gradualmente desaparecendo. Hoje em dia, em língua inglesa, por exemplo, quase não se encontra o uso do termo. Em obras de 90 para cá, ele cai bruscamente até quase completo desaparecimento. O feudalismo ele traz diversos problemas quando ele é aplicado à história japonesa. Medieval, Idade Média, os japoneses deram um jeito de encaixar, e agora feudalismo já foi aplicado por historiadores como tendo se iniciado no período Nara, no período Heian, no período Kamakura, no período Muromachi, no período Sengoku e no período Edo. Então a gente começa a se questionar sobre a coesão do construto. Então eu gostaria de começar a discussão com duas citações. Uma de um historiador que estudou o Japão, o Conrad Totman, e outra de uma historiadora que lançou uma crítica fervorosa ao construto de feudalismo, a Elizabeth Brown. Por que, alguém poderia se perguntar, a formulação feudal tem sido tão durável neste campo, sobrevivendo a mudanças intelectuais ocasionadas pela depressão, guerra, macartismo, Sputnik e Vietnã? Um fator-chave é certamente a sua versatilidade. Ela pode ser feita caber na história japonesa com notável clareza e pode ser usada para dar à totalidade da experiência japonesa uma ocidentalidade de reconfortante escrutabilidade. Ela é, consequentemente, um paradigma enganosamente encantador, seduzindo-nos com sua aura de universalidade, quando, de fato, nos permite resguardar percepções fortemente etnocêntricas do drama humano, reassegurando-nos com sua familiaridade e poupando-nos da tarefa de pensar sobre a experiência japonesa em termos que negariam a nós qualquer reivindicação à compreensão de um partícipe desta cultura. A grande autoridade destes termos influenciou radicalmente o modo pela qual a história da Idade Média tem sido conceitualizada e investigada, encorajando a concentração em modelos supersimplificados que são aplicados como padrões
e estimulando a investigação de similaridades e diferenças, normas e desvios. Como resultado, estudiosos têm descartado ou dado atenção insuficiente a dados recalcitrantes para os quais os seus modelos não os preparam a esperar. Bem, como a gente pode ver por essas citações, o uso de feudalismo é bastante complicado. Ele pode acabar restringindo nossa visão. É o meu grande medo quando eu evito usar o termo e quando eu tomei por decisão apresentar a vocês a quebra desse paradigma aqui, foi justamente para não apagar as realidades sensíveis locais. E, bem, Elizabeth Brown, ainda no artigo dela, adverte que ao adotar um construto tipo ideal como o feudalismo, por exemplo, muitas vezes a gente pode tentar encaixar realidades locais ao construto utilizado, no caso feudal, o que faz a gente deixar de ver diversas relações sociais existentes no contexto estudado, do modo pelo qual elas realmente se davam. E o Totman traz um ponto muito interessante, que é, de fato, quão enganosamente encantador é usar feudalismo. Parece que se desfazer dele causa imediatamente uma estranheza. Pera, agora eu não entendo mais com o que eu estou lidando, afinal. No entanto, como Totman também fala, parte da sedução do feudalismo vem do fato de ele ser um construto extremamente versátil. E é difícil trabalhar com algo nesses termos, então eu vou trazer mais duas citações de historiadores agora um pouco mais conhecidos. Uma do Marc Bloch e outra do Georges Duby, ambos historiadores franceses. Sujeição rústica. Em lugar do salário, geralmente impossível, o largo uso da tenure-serviço, que no seu sentido exato é o feudo, supremacia de uma classe de guerreiros especializados, vínculos de obediência e de proteção que uniam um homem e, nesta classe guerreira, revestem a forma particularmente pura da vassalagem, fraccionamento dos poderes, gerador da desordem. No meio de tudo isso, no entanto, a sobrevivência de outros modos de agrupamento, parentela e Estado. Um complexo psicológico formado no pequeno mundo dos guerreiros, que pouco a pouco tornaram-se nobres. Uma consciência de superioridade, de um status caracterizado pela especialização militar, que pressupõe respeito por certos preceitos morais, a prática de certas virtudes. A ideia associada de que as relações sociais são organizadas em função do companheirismo em armas, noções de homenagem, dependência pessoal, até aí em plano de fundo, sobressaindo-se por cima de todas as formas prévias de associação política. Bem, na definição do Marc Bloch, por si só, a gente já pode ver que feudalismo, segundo ele, diz respeito a um construto que é ao mesmo tempo de ordem jurídica, econômica, social, cultural, militar e política. Quanto à citação do Georges Duby, diz respeito a um fenômeno de ordem primariamente cultural e psicológica. No caso do Bloch, a sua definição não caberia no Japão por uma série de fatores. Dentre eles, a necessidade de um vínculo pessoal, que muitas vezes não se dava. Por exemplo, depois da instituição do primeiro Bakufu, coisa que vai ser
ligeiramente explorada mais à frente, o vínculo entre o vassalo, o Gokenin, e o Bakufu não era um vínculo pessoal. Quando o senhor ou o vassalo morria, não havia renovação de juramento de vassalagem. Não havia sequer um édito tornando ele vassalo ou coisa assim. Não havia o rito da homenagem e assim por diante. Então era um vínculo muito mais institucional, por assim dizer, né? E o Mark Bloch também fala sobre um campesinato sujeito, subjugado. A gente vai ver que a coisa era um pouco mais complexa que isso. A questão da fragmentação da autoridade, ela existe em determinados tempos, mas eu diria que é nos momentos de fragmentação da autoridade que os laços entre senhor e vassalo são mais frágeis no Japão. Quando as instituições retomam força, esses laços também tornam-se mais fortes, de modo geral. E tem o grande problema do feudo em si, que é fundamental ali na citação dele, e o mais próximo que a gente tem no Japão de um feudo seria o Shoen. Mas o Shoen é um regime de terras ele é mais um regime de exploração e apropriação de terras, que é muito mais complexo do que simplesmente dizer que é um feudo. Não dizendo que feudo em si, não sei lá que variedade você esteja tratando, não tem as suas complexidades, mas o Shoen é um fenômeno extremamente particular ao Japão. Quanto ao Dubi, a gente pode transpor algumas noções dele para samurais, como por exemplo uma consciência de superioridade de um status caracterizado pela especialização militar. Verdade. Mas a gente pode fazer isso também para uma série de outras sociedades onde havia um estamento guerreiro. Não vai caracterizá-las necessariamente como feudais. A parte da homenagem, as noções de homenagem, isso tudo funciona de forma muito diferente no Japão. Existe uma cultura de troca de presentes e etc., que de certa forma está ligada à homenagem, mas as formas pelas quais a homenagem se dava são totalmente diferentes e não creio que sejam comparáveis. Agora, eu queria concluir essa discussão trazendo outras duas breves citações de um historiador americano chamado Joseph Stryer. Somente quando os direitos do governo, não meramente a influência política, são ligados ao domínio senhorial e aos feudos, é que podemos falar de um feudalismo plenamente desenvolvido na Europa Ocidental. As características básicas do feudalismo na Europa Ocidental: a fragmentação da autoridade política, poder público em mãos privadas e um sistema militar no qual parte essencial das forças armadas é assegurada por um meio de contratos privados. Bem, a primeira delas claramente está falando da Europa Ocidental, né? Inclusive na própria citação em si. Mas se a gente quisesse transpor isso para o Japão, por exemplo,
Bem, a gente não tem os feudos, e se a gente for falar sobre fragmentação da autoridade política, a gente pode falar disso se a gente estiver falando puramente da autoridade central, mas a questão da fragmentação de autoridade no Japão é um fenômeno muito mais complexo, e a gente tem construtos próprios para lidar com isso, vindos da historiografia japonesa. E a segunda citação também fala bastante sobre fragmentação da autoridade política, poder público em mãos privadas e sistema militar primariamente realizado por contratos privados. Bem, algumas notas aqui. Durante muito tempo a gente pensou que de fato o poder público tivesse desaparecido quase por completo no Japão em alguns momentos. No entanto, por exemplo, graças às obras de autores como Carl Friday, a gente vê hoje, por exemplo, que durante o período Heian, onde de fato as forças militares são forças militares privadas compostas por samurais, por líderes samurais que levam os seus vassalos pessoais, mas em laços de vassalagem muito tênues e muito efêmeros, que tendiam a se desmanchar depois da morte desse líder. Existiam essas forças privadas, no entanto, Carl Friday mostra que elas eram cooptadas pela corte imperial para servir ao poder público, ao poder centralizado. Então, em termos muito chulos quase, isso seria uma terceirização das forças armadas, por assim dizer. Não houve de fato um esvaziamento do poder central. O poder central pegou um braço dele, que era o militar, e decidiu: não, ok, esse sistema aqui é muito oneroso, a gente vai investir dessa forma, a gente vai fazer funcionar dessa forma. Aí tem gente que julga que quando o Bakufu apareceu pela primeira vez, julgava, no caso, quando o Bakufu apareceu pela primeira vez, a corte imperial foi desalojada por ele. Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, no período Kamakura houve uma diarquia, onde a corte imperial e o Bakufu governavam em conjunto. E quando o segundo Bakufu, o Bakufu Muromachi, se instaura, existe sim uma guerra civil de mais ou menos uns 60 anos, mas ele vai crescentemente centralizando o poder ao ponto que ele se torna de fato o poder público. Então essas ausências de poder público não se encontram, encontram-se substituições ao que era o poder público. A corte imperial vai perdendo espaço para outros poderes. E é por isso que eu acho muito interessante a gente apresentar muito brevemente o conceito de Kenmon Seika, elaborado por Kuroda Toshio, que é um conceito que diz respeito à divisão do poder no Japão entre essas classes dominantes, a aristocracia junto da corte imperial, as instituições religiosas e depois a classe guerreira. Então a classe guerreira nada mais fez do que entrar para o Kenmon Seika, fazer parte das casas poderosas, até que ela desalojou o restante, mas ao longo de muitos séculos. Isso não se deu de modo algum da noite para o dia. A instauração do primeiro Bakufu de modo algum representa o fim do poder imperial.
Em suma, o meu grande problema com o uso de feudalismo para o caso japonês em especial é que eu acho que ele acaba tanto apagando realidades locais que são muito importantes de serem estudadas, e ele não dá conta de explicar nem as relações políticas, que podem ser muito melhor explicadas pelo sistema Kenmon Seika, que eu não vou poder abordar aprofundadamente nesse curso, porque não é o objetivo dele, infelizmente, nem as relações sociais e econômicas e etc. com a Terra em si, que são explicadas justamente pelo objeto de estudo desse curso, que é o sistema Shoin Kokugaryo. Então, eu não acho válido usarmos esse construto. Dito isso, eu não vejo por que continuar essa discussão daqui em diante. O que eu vou fazer de agora em diante é esquecer o feudalismo e tratar o Japão pelos seus próprios termos. Eu preciso ressaltar, no entanto, que não é do meu interesse tentar derrubar o conceito de feudalismo por si só, aplicado, por exemplo, para a história europeia. Não. Eu não sou historiador de Idade Média Europeia, eu tenho alguma leitura a respeito, mas não é a área na qual me aprofundei. Bem, isso aí cabe aos medievalistas que estudam a realidade europeia. No entanto, eu não posso deixar de recomendar para quem esteja interessado em conhecer mais sobre críticas ao feudalismo, um livro da historiadora Susan Reynolds chamado Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. Eu acho que esse livro que foi bastante controverso, vai trazer bastante pano para manga para quem quiser discutir isso entre si. Amem-no ou odeiem-no, não é problema meu daqui em diante. Apenas dei uma recomendação. Na próxima aula, a gente, antes de começar de fato a tratar do sistema Shoin Kokugaryo, vai tratar do sistema Ritsuryo, lá nos períodos mais remotos da história japonesa, para a gente realmente entender quais eram os antecedentes, quais eram as condições que possibilitaram o surgimento do regime de terras que a gente vai estudar. Aguardo vocês na aula que vem. Até lá.